Lucas 10, 25 a 37 é o nosso texto, famosa parábola do bom samaritano, uma parábola sobre amor ao próximo, sobre quem é o nosso próximo, que tipo de amor somos chamados a ter para com esse nosso próximo. Uma parábola também sobre algo a mais, é o que nós vamos ver. Eu gosto de ler essa parábola junto com o que veio antes dela, no livro de Lucas. No começo do capítulo, foi a leitura da semana passada, Jesus nos chamou e nos enviou a sermos mensageiros de sua mensagem para outras pessoas. E aí, neste texto, ele nos chama a ser próximo destas pessoas. Mensageiro, semana passada, e hoje, próximo das pessoas. Porque as duas coisas vão juntas quando a gente pensa em missão, quando a gente pensa em vida cristã. Somos enviados a levar uma mensagem, mas é melhor se levarmos esta mensagem de uma forma mais íntima, mais perto, mais achegada do outro. E o inglês me ajuda aqui, porque próximo em inglês é neighbor. Love your neighbor. Que é próximo, mas também é vizinho. Vizinho, em inglês. Ser próximo é isso, é ser um vizinho amigo, um vizinho talvez lá do interior, como a gente de repente cresceu com aquilo, né? A gente batia na porta para pedir, né, um pouco de açúcar, um pouco de café, que a gente pedia para usar o telefone. Eu lembro disso, não tínhamos telefone, lembro que o telefone era caro antigamente, né? Telefone fixo. Você não tinha telefone e você ia na casa do vizinho atender a ligação dos parentes que moravam longe. O vizinho prestava para você o telefone, depois você pagava no final do mês, né, aquela conta. Vizinho que a gente conhece pelo nome, né? O vizinho que a gente tem esse vínculo bonito, que ainda tem em algumas cidades, em alguns lugares que a gente mora. Ser cristão é ser esse próximo que é esse vizinho bonito, esse vizinho romântico, como era antigamente, do outro. Eu estava pensando nisso ainda ontem à noite, casualmente. O filme, que eu não consegui assistir todo, porque estava muito tarde, era o filme que trazia essa temática do vizinho, né? Mas é pelo outro lado, daí, é o mau vizinho, né? São os bad, né, neighbors. E é um tema que a gente também já visitou aqui nos últimos meses, porque foi muito forte, pujante na pandemia, né? Contou-se bonitas histórias na pandemia ao redor do mundo de pessoas que se aproximaram umas das outras naquele isolamento, né? Histórias bonitas que a gente viu até mesmo pela televisão. Pedro, tem uma franquia de bares aqui no Rio de Janeiro, não sei se você já visitou elas, mas se tornou a minha favorita, vou confessar para vocês. Porque ela entendeu esse conceito e ela está se divulgando dessa forma. O nome desses bares, dessa franquia é Vizinhando. Vizinhando. Estão recuperando esse verbo. E de propósito parece que estão tentando resgatar essa essência antiga do ser humano, da sociedade, né? E eles dizem assim mesmo, é a propaganda deles, somos o quintal do bairro. Pode entrar, a porta está aberta, né? Nosso verbo, o slogan deles, nosso verbo é vizinhar. Que verbo lindo para a gente, né? Se avizinhar do outro, enxergar no outro um vizinho, né? Eu gosto de cumprimentar as pessoas aqui que eu nem conheço, que às vezes passam aqui na rua, né? Se elas olham para mim, se elas me notam, oi vizinho, oi vizinha. Tentar resgatar isso aqui no bairro. E a gente faz isso como igreja aqui também, né? A nossa igreja está tentando e tem tentado nos últimos anos ser um bom vizinho, uma boa vizinha do bairro Peixoto, de Copacabana e de todo o Rio de Janeiro, né? Por isso que a gente participa de atividades como semana passada a festa junina. Não é só pela festa em si, é uma forma de mostrarmos ao bairro que queremos estar presentes, que queremos nos integrar, que queremos ser uma bênção para eles, queremos ser bons vizinhos para eles. Aliás, muito obrigado pelo esforço de cada um de vocês quando a gente tem esse tipo de atividade, porque faz uma diferença muito grande para nós como igreja sermos bons vizinhos para os moradores aqui onde Deus nos colocou,
num bairro que essa semana fez 130 anos e nós celebramos isso e agradecemos a Deus também. Quando a gente faz isso, isso ajuda em sermos mensageiros. Entenderam a conexão de Lucas? Chegamos nas pessoas como próximas a elas, como pessoas que se interessam de verdade, como bons vizinhos. Eu acho que Lucas 10 deve ser lido numa tocada só. Jesus envia a gente, as nações, mas ele envia nessa perspectiva de sermos mensageiros e próximos, mensageiros e vizinhos. E essa leitura que eu proponho para a gente fazer hoje do texto bíblico. Eu vou chamar a atenção de 4 pontos. O mandamento, para sermos próximos de alguém. A magnitude desse mandamento, ou seja, as dimensões dele. A motivação, de onde a gente tira forças para cumprir esse mandamento. E vou tocar em algumas coisas de método também. Então, 4 M's. Mandamento, magnitude, motivação e método. Vamos começar com o mandamento. Porque essa parábola foi contada justamente para nos responder uma pergunta que tinha sido feita para Jesus. Numa interação de Jesus com uma pessoa que era expert da religião. Ele era um intérprete, ele era um professor de teologia, por assim dizer, né? E esse professor de teologia, basicamente, ele pergunta algo para Jesus. Esse aqui é o slide que eu quero. Ele pergunta algo, e o texto mesmo diz que a pergunta dele não foi uma pergunta interessada, foi uma pergunta pegadinha, foi uma pergunta armadilha. Por que ele faria isso com Jesus, né? Eu não sei, talvez ele estava fazendo isso com Jesus porque Jesus vinha numa toada, vinha num tipo de ministério onde ele acolhia todo mundo, onde ele era o perfeito vizinho. Ele acolhia com amor a todas as pessoas, e muito especialmente, ele acolhia, ele recebia e ele ajudava pessoas que eram tidas como pecadoras, como pessoas sob suspeita, como pessoas que não deveriam ser acolhidas porque tinham uma má fama. E Jesus era amigável, era aberto para essas pessoas que os religiosos consideravam piores que eles. Isso levantou suspeita desses líderes religiosos e talvez vem daí essa necessidade de atacar e de colocar Jesus à prova. Eles talvez entendiam que Jesus não era legítimo o suficiente, que ele não estava levando a sério a lei de Deus como deveria. E aí a pergunta pegadinha, que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu não sei o que ele esperava que Jesus respondesse. Onde é que está aqui a armadilha? Talvez a armadilha estivesse numa espera de que Jesus respondesse o seguinte: faz qualquer coisa, não importa o que você faça, para herdar a vida eterna, viva do jeito que você quiser, Deus é bonzinho, Deus ama todo mundo, Deus vai aceitar todo mundo, né? Talvez eles esperassem que Jesus fosse por essa linha de raciocínio. E aí, Jesus dizendo isso, Jesus estaria relativizando toda a lei de Deus, todo o padrão de certo e errado, todos os mandamentos. E aí estaria então Jesus caindo na armadilha. Só que Jesus não cai na armadilha. Vocês viram? Na verdade, Jesus tem uma armadilha para ele. É uma armadilha do amor, então é uma boa armadilha. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Aliás, se alguém quiser te pegar de uma armadilha, no trabalho, na vida espiritual, uma perguntinha capciosa, perguntinha casca de banana, diz o Vanderlei Luxemburgo, né? Sempre envolva com outra pergunta. Assim me ensinaram no seminário. Aprendi lá no seminário. Funciona sempre. E Jesus devolve com uma pergunta. Diga-me você, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta isso? E só tinha 2 opções para o rapaz responder, na verdade. Ou ele pegava o catecismo, o Talmud, pegava o livro da religião e citava as 600, 700 leis, todas as 600, 700 leis, que eram um compilado das leis no Antigo Testamento, mais alguns acréscimos.
Ou ele citava todas e dizia, tenho que viver isso aqui. Ou então ele tinha uma segunda opção, e é o que o rapaz faz, que é citar um resumo. Citar a síntese perfeita das 600, 700 leis que Deus nos deu. E o resumo a gente leu junto hoje no texto, né? Você sabe muito bem. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Notem o que Jesus está fazendo. Notem a armadilha de Jesus aqui. Vamos pegar isso aqui e vamos desdobrar. Amar a Deus com todo o teu coração, com cada fibra do teu ser, com cada neurônio do teu cérebro, com cada emoção do teu coração. O que significa? Não com pouco e não de vez em quando. Amar a Deus sempre nesse nível. Um arcebispo muito famoso lá na Inglaterra, chamado William Temple, deu uma resposta para isso que é uma das minhas favoritas. Ele diz assim: tua religião é o que tu faz quando tu estás sozinho na solitude. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você está de folga, talvez esperando alguma coisa, sem nada para ler, sem nada para assistir, sem nada para ouvir, sem nada para estudar, sem nada para fazer. Você está totalmente livre. Um momento de solitude, um momento teu. O que você faz nessa hora? Instintivamente. Sem que ninguém te force, sem que ninguém te peça nada. Onde é que o teu amor te leva nessa hora? Te leva a Deus? Te leva à graça de Deus, aos atributos de Deus? É lá que a tua mente vai automaticamente quando tu estás completamente livre? Não é. Ela vai para outros lugares. E para os lugares que ela vai, aí está a tua religião. Aí está o teu Deus. Aí está a tua preocupação maior. Aí está o teu sonho de vida. Primeiro teste de Jesus. Você é capaz de amar a Deus o suficiente para Ele te dominar nos teus momentos de solitude. Amar a Deus tanto que você está sempre contente e satisfeito em qualquer circunstância, porque Ele é o seu maior tesouro, porque ter a presença dEle é a coisa mais importante para você, sempre. Esse é o primeiro mandamento. Tem mais, tem o segundo. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o próximo, o vizinho, como você ama a si mesmo. O que isso significa? Significa, resumidamente, suprir as necessidades desse próximo, todas elas. Com toda a tua força, com toda a tua alegria, com toda a tua rapidez e com todas as condições que você usa para suprir as tuas próprias necessidades. E ficar feliz ainda por cima. Ficar feliz tanto quanto você fica feliz quando as tuas necessidades e os teus desejos são satisfeitos. Sem forçar, espontaneamente. Dá para fazer isso? Todos os dias. Veja que quando a gente olha para os mandamentos, os 600, 700, de uma forma meio superficial, a gente pode até cair numa tentação de pensar que, puxa, 600 mandamentos, eu acho que eu cumpro uns 212. Estou bem, passo, a média dá. Né? Mas se a gente pegar e diminuir os 600 para 2, mas for no âmago desses dois, for no caráter desses dois, for no cerne, a gente vai ver o que Jesus disse. Se você conseguir fazer isso aí, você vai viver. E é brilhante que por um lado, Jesus confirma que a lei pavimenta um caminho de vida que é absolutamente bonito, santo, belo. É assim que devemos viver.
Devemos amar a Deus nesse nível, porque é a única maneira justa de tratar quem nos deu a vida e quem nos sustenta com tudo o que nós precisamos a cada segundo da nossa existência. E devemos amar o nosso próximo, porque é justo que nós façamos com ele aquilo que nós sempre esperamos que eles façam com a gente. Ou seja, a lei é o caminho de se viver, mas ela não é o caminho para se viver. As preposições aqui são importantes. São duas coisas diferentes, por assim dizer. Devemos viver desse jeito, mas não seremos salvos. Nunca. Desse jeito. É isso, em primeiro lugar, que Jesus está querendo nos mostrar. E o professor de teologia, que era um sabichão da igreja, ele imediatamente sente que Jesus colocou ele contra as cordas do ringue. Porque a sua próxima pergunta é desengajar dessa aqui. É buscar uma tangente. O texto diz que ele fez a pergunta para se justificar, tentando achar um caminho paralelo. Bonhoeffer viu assim, a gente estudou Bonhoeffer, o discipulado, e ele comenta essa passagem, me inspirou. A pergunta do próximo, do professor, mestre, quem é o meu próximo? Tipo assim, ok, amar o próximo, mas sejamos razoáveis, quem é ele? Você não quer se referir a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, né? Ele sente que Jesus o tem ali nas cordas, porque ele vai ter que cumprir os mandamentos naquela proporção para ser salvo. Se ele tiver que fazer isso, ele sabe no íntimo que ele não consegue. Então ele sabe que Jesus está tirando a premissa básica que fundamenta toda a sua fé e toda a sua vida religiosa. Por isso ele quer qualificar melhor. Deveríamos dizer, ele quer limitar quem é o próximo. Jesus me deu um padrão mínimo do que a lei requer de mim. E é aí que Jesus entra com a parábola do bom samaritano. E é uma história que o protagonista, o herói, ele satisfaz as necessidades básicas através de atos portentosos de salvação. É um incrível gesto de amor e de sacrifício. Como muitos artistas têm demonstrado em pinturas e esculturas, como Van Gogh, por exemplo. Ministério holístico, necessidades emocionais, check. Necessidades físicas, check. Necessidades espirituais, check. Transporte, comida, médico, alojamento, tudo, check. O cara faz tudo por ele. E o ponto dessa história é que ela foi contada para responder a essa pergunta: quem é o meu próximo? Qual é o requisito básico para eu amar o meu próximo? E Jesus responde: suprir as necessidades das pessoas que cruzarem o teu caminho, o teu dia a dia, mesmo aquelas pessoas que não acreditam o que você acredita, mesmo aquelas pessoas que não votam em quem você vota, mesmo aquelas pessoas que não concordam com o que você prega. Porque os judeus e os samaritanos, que é o pano de fundo da parábola, eram pessoas que tinham não apenas duas religiões diferentes de vida, mas eram grupos sociais que se odiavam, que entendiam que o outro grupo era uma blasfêmia, era uma heresia, era, na verdade, os grandes culpados pela maldade no mundo. O padrão mínimo do amor ao próximo é alimentar, proteger, acolher, libertar, limpar feridas, usar o teu dinheiro até mesmo para esse tipo de pessoa na tua vida. Para aqueles que você não tolera, não aguenta. Para pessoas que de repente não temos nada em comum. Esse é o mandamento do amor ao próximo, estabelecido por Jesus nesta parábola e em todos os outros textos que Jesus fala do assunto. Isso é consistente com cada fala que saiu de Jesus. Ama as pessoas desse jeito. Ame inclusive aquelas pessoas.
Tem mais alguém aqui que está sendo tentado também a pedir para Jesus, puxa, não dá para limitar um pouco? Estou me sentindo culpado aqui, né? Mais alguém? Jesus não vai fazer. Ele não vai fazer. E aí a gente vai ver a magnitude desse negócio. Há 3 formas nessa passagem que Jesus deixa muito claro a amplitude desse mandamento, do que ele nos chama para viver. 3 formas. Porque há 3 jeitos básicos que nós tendemos a limitar a coisa. E Jesus não vai nos deixar limitar. A primeira forma, nós tendemos a limitar a quem? Ajudamos a quem simpatizamos. Ajudamos pessoas que concordam com a gente, que estão do mesmo lado. Vemos isso muito na nossa igreja aqui, né? No nosso grupo de WhatsApp, por exemplo, a gente se mobiliza toda semana para ajudar pessoas. Seja de forma de oração, seja mandando um feliz aniversário, seja juntando um dinheiro para abençoar alguém com algum projeto, alguma necessidade. É sempre nítido como as pessoas respondem com mais veemência, com mais generosidade, com mais rapidez, quando é alguém que elas conhecem. Quando é alguém da nossa família. Está errado isso. Deus falou para a gente ajudar, em primeiro lugar, os da igreja. Isso está na Bíblia. Mas há uma tendência nossa a abrir mais o bolso, a reagir, a fazer a ligação, a botar um joinha, a mandar um coraçãozinho para quem eu já tenho. Estamos limitando, de certa forma, um pouquinho o alcance de a quem somos chamados a responder. Jesus nos diz, cuidado com isso. Ele vai dizer isso muito claramente numa outra passagem, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Se nós ajudamos só quem é da família, se nós ajudamos só quem é do partido, se nós ajudamos só quem é da torcida, se nós ajudamos só quem é da mesma cor, dos mesmos valores que eu, ele diz, qual é o mérito disso? Até os pagãos fazem isso. Até Hitler ajudava o seu cachorrinho, cuidava dele. Até os pagãos fazem o bem para quem é parecido, para quem é do grupo. Jesus disse, na minha família, no meu reino, o caminho é outro. Na verdade, Jesus diz que o diferencial da proposta dele é que ele coloca nesta história como protagonista um desconhecido completo. Na verdade, até não era desconhecido, era um inimigo. O samaritano é um inimigo. O teu próximo é qualquer um, mesmo o inimigo em necessidade. Qualquer um, absolutamente, sem distinção. Segunda situação que nós tendemos a limitar o quando. O quando. Tem pessoas que a gente não se importa em ajudar. Quando não for culpa deles. Quando for uma tragédia, quando for um acidente. Mas temos mais dificuldades de ajudar as pessoas quando o problema que elas estão enfrentando é por causa dos erros deles. É culpa deles. Quando elas merecem aquilo que elas estão sofrendo, na nossa opinião, a gente meio se fecha um pouco, deixa elas sofrer as consequências. Na história, Jesus quebra isso. Como é que ele quebra isso? O samaritano. O samaritano tinha tudo para acreditar que aquele homem morrendo na beira da estrada merecia o que aconteceu com ele. Primeiro, porque fazia parte de um grupo que o oprimia, que era seu rival. Merece o que está recebendo. Segundo, porque nessa rivalidade e nesse ódio entre judeus e samaritanos, aquele homem na beira da estrada, semi-morto, estava naquela estrada por quê? Escolheu aquela rota por quê? Geografia nos ajuda aqui. Justamente porque os judeus se recusavam a atravessar o país passando por Samaria. Nós não passamos nem perto da cidade. Então eles faziam uma
faziam um atalho, na verdade, algo pior. Eles pegavam uma estrada paralela para não ter que passar, sentir o cheiro, enxergar os samaritanos. E ao fazer esse desvio, esse detour, é que eles pegavam uma estrada terrivelmente perigosa. Cabe aqui, gente, ressalvas no sentido da gente não alimentar comportamentos autodestrutivos, de não entrarmos em codependências. Essa é uma reflexão válida para a gente fazer. Tem momentos que nós precisamos retirar a ajuda do cunhado, do irmão, do vizinho, do amigo, para o bem da própria pessoa. Precisamos nos distanciar para não nos tornar cúmplices do caminho de destruição que ela está levando com o nosso patrocínio, com o nosso afago. Só que nós não deveríamos abordar todas as situações imediatamente com esse preconceito de limitar quando ajudar, quando a pessoa merece ou não merece, não segundo esta parábola do samaritano. E por último, nós tendemos a limitar o quanto. Aqui é sobre aquela tendência da gente dizer assim, eu não posso ajudar porque não tenho condições financeiras, não tenho tempo, não tenho energia. É interessante, Jesus coloca essa história deliberadamente numa estrada muito particular, que é essa estrada pelo lado. Era uma estrada cheia de perigos, de cavernas, de assaltantes. Era a rodovia da morte, por assim dizer, ou então, né, tipo aqui no Rio de Janeiro, a Rua do Perdeu. Era a nossa versão da rua lá da Vila Isabel, da Tijuca, lá, a Rua do Perdeu, que as pessoas apelidaram porque você entra lá e tem muito assalto, né? Era mais ou menos isso, gente. A estrada era chamada a passagem sangrenta. Muita gente foi feito vítima ali. Parar ali podia ser fatal. O samaritano, quando para ajudar o rapaz semi-morto, ele está arriscando quanto? 2 denários? Não. Ele está arriscando quanto? Tudo. Porque ele está fazendo uma pausa num lugar extremamente perigoso, onde ele está arriscando a própria vida dele. E ele segue arriscando porque depois, quando ele deixa o rapaz na hospedaria, hospital, ele diz para o hospedeiro, médico, enfermeiro, gasta o que tens que gastar. Paga os 2 denários e todas as outras curativos e comida, o que precisar, pelo tempo que for necessário, na volta eu passo aqui para pagar você. Veja, gente, não nos atrevamos a limitar quem, quando e quanto. Jesus não nos deixa. Jesus abre teu coração, abre tua mente preconceituosa. Bom samaritano nos chama a esse nível de amor. Pastor, de onde eu tiro forças para isso? Eu estou olhando os olhos de vocês apavorados. De onde vem? Dinâmica, dinamite, poder, capacidade para amar desse jeito. Esse tipo de gente. Tem somente 2 tipos de motivações que a gente pode filtrar e peneirar aqui as possibilidades. São só 2 formas. E uma delas nem funciona, na verdade. Então é só uma, mas tem 2 possíveis e uma não funciona. A primeira motivação, e ela não funciona, é a motivação moralista. E a motivação moralista tem 2 versões. Tem a versão moralista secular, não religiosa. Ela está presente na sociedade, ela está presente nas ONGs, ela está presente nos partidos políticos, ela está presente nas torcidas de futebol, ela está presente nos grêmios estudantis. E ela diz mais ou menos assim, se você for uma pessoa de bem, se você for uma pessoa verdadeiramente militante, engajada, preocupada com os outros, preocupada com o meio ambiente, preocupada com as lutas de resistências da sociedade, se você for um cidadão decente, esclarecido, sofisticado, você tem que se preocupar com o próximo, com os pobres, com alguém. Tem que votar nesse candidato que defende essa causa. Tem que ser voluntária.
tem que doar seu dinheiro para as causas específicas. Você tem que fazer isso porque você é uma pessoa ou quer ser uma pessoa de bem. Porque você quer estar do lado certo da humanidade. Essa é uma versão moralista. A outra versão moralista é a religiosa. É a mesma coisa, só que usa livros sagrados. Bíblia, Alcorão, livros de meditação transcendental, qualquer livro de religião, qualquer, inclusive a Bíblia. Todas elas concordam, todas as religiões concordam que a gente deve amar o próximo. O moralista religioso diz assim, você tem que amar porque o livro sagrado disse, porque o profeta disse, porque o Deus disse. Tem que amar. Ambos saem de pressupostos diferentes, um religioso, um não religioso, mas fazem no fundo a mesma coisa. Motivam as pessoas pela mesma força. Qual força? O que está por trás? Qual é a força motora desse amor ao próximo? A força da culpa. Bota um caminhão de culpa nas tuas costas e diz, você tem que fazer. Se você não fizer, você não está sendo suficientemente bom, suficientemente esclarecido, suficientemente religioso. Ambas motivações moralistas, dentro e fora da igreja, fazem a pessoa agir pela força da culpa e não funcionam. Funciona, sabe por quanto? Por um pouco de tempo. Por um tempo que você está ali na faculdade, ou está ali na igreja e tal, você faz. Por um tempo, por uma temporada. Mas não funciona a longo prazo. E na parábola é incrível esse detalhe, como Jesus nos mostra isso. Porque na parábola, quem são os anti-heróis dessa vez? Normalmente os anti-heróis eram os fariseus. Não são os fariseus dessa vez. Quem são os anti-heróis na parábola? O levita, que era o que cantava, era o Juarez, e o sacerdote, que era o pastor. Eu e tu, Juarez. Estamos aqui na ponta do canhão. É intrigante, não era normal Jesus fazer os antagonistas, o levita e o sacerdote. Por que Jesus escolheu deliberadamente esses dois dessa vez? Sabe por quê? Porque esses dois, o levita e o sacerdote, para ilustrar uma parábola de amor ao próximo, de ajuda ao próximo, de atender às necessidades de alguém. Porque esses dois, era isso que eles faziam. Era o que eles faziam quando eles eram pagos para fazer. Levitas e sacerdotes tinham na sua descrição de trabalho a função a ajudar o próximo durante o expediente. Das 8 às 3. Ajuda o próximo. Durante o expediente, eles ajudavam o próximo. Lá no templo, se chegasse alguém, eles ajudavam o próximo. Era o trabalho deles. O que é que Jesus está tentando nos mostrar aqui, gente? Que quando uma pessoa está fora do seu expediente, longe do olhar dos chefes, longe do olhar dos correligionários, quando ela não está sob o escrutínio dos outros, e ela age apenas pela sua consciência, ela age apenas de forma espontânea e natural, quando estamos falando de sacrifício sincero, não por culpa, quando custa realmente algo, quando é preciso se arriscar por alguém, os intelectuais não se mexem do sofá. As elites culturais não sobem o morro, e os religiosos atravessam a rua e fazem de conta que não enxergam. Jesus está nos dizendo que o moralismo não funciona. Podemos nos tornar um pouquinho generosos até uma certa altura do caminho. O moralismo não transforma teu coração. Não te muda por dentro. Não penetra nas tuas motivações mais íntimas e duradouras e puras e sacrificiais. Te fazem sentir do lado certo da história por um tempo, mas te fazem sentir de noite extremamente cansado e culpado. Deixa eu perguntar, tem alguém se sentido culpado aqui agora? Pela falta de amor, pela falta de envolvimento, pela falta de samaritariedade. Não fique, porque não é assim que Jesus trabalha. Jesus não trabalha com as mãos no teu pescoço dizendo você tem que ir. Se você ouviu isso dentro de uma igreja cristã, fuja dessa igreja.
Porque não é assim que Jesus trabalha. Jesus não quer mexer com você pela culpa. Ele não quer que você faça algo porque está no teu horário de expediente, porque é teu trabalho, para aliviar tua consciência. Jesus não está tentando te tornar alguém culpado. Como a gente sabe disso? Porque essa parábola tem uma chave. É um baú e tem uma chave. E tem que usar essa chave para abrir. Qual é a chave, pastor? Se preparem para o que eu vou dizer, que é a motivação que Jesus nos ensina. A chave é onde o professor religioso, o da pergunta, onde ele foi colocado dentro da parábola. Se Jesus tivesse dito, um homem como você estava passando pelo caminho e viu um samaritano deitado na beira da estrada, semi-morto. Apesar de ser samaritano, o tal homem, como você, viu ele ali e o ajudou ele. Agora vai e faça o mesmo. O que o professor religioso teria dito? Tá de brincadeira? Eu não sou um traidor do meu povo. Que história maluca, nenhum israelita que se respeite faria uma coisa dessa. Eu só me aproximaria de um cara como um samaritano, um cachorro como um samaritano, para chutar ele. E terminar o serviço. Esse era o nível de animosidade entre os dois povos. Mas Jesus não contou a história assim, ou contou? Onde é que ele colocou o israelita? O professor. Onde? Ele é o cara na beira da estrada. Ele é o cara semi-morto. O samaritano está onde? Está em cima do cavalo. A pergunta dilema que ele coloca para o israelita é: e se fosse você na beira da estrada? E se fosse você sangrando até a morte? Com hemorragia interna das pancadas? E se a tua única esperança fosse um ato de pura misericórdia e risco de um completo estranho não, de alguém que é teu inimigo, que você está abrigado de morte, alguém que se tornou um inimigo histórico, e se você fosse salvo por um ato de amor, sem mérito seu, e se fosse você naquela situação, precisando um pouquinho de graça, você aceitaria que esse teu inimigo te salvasse? Se ele tivesse colocado o israelita na sela do cavalo, de cima para baixo, o samaritano na estrada, no máximo que ele estaria dando para o cara era uma regra, uma moral, um sentimento de culpa. Vai lá, ajuda ele, não seja racista, não seja intolerante, não seja canguinha. Jesus não está aqui dando regra, não está aqui dando moral, ele está dando poder, ele está dando motivação. Ele está dando um olhar completamente novo, um sistema novo, uma narrativa nova, uma vida nova completamente diferente. E se fosse você na estrada e o samaritano no cavalo? E se fosse você, é um convite. Porque é só assim, gente, que alguém pode ser transformado lá no fundo. É só assim. Jesus está nos dizendo que nunca seremos o próximo, o vizinho perfeito, até que alguém seja o próximo para nós. Nunca seremos o vizinho de alguém até que tenhamos o perfeito vizinho. Não temos motivação, poder inatos para amar radicalmente alguém, até sermos recipientes, bons receptores de um ato de salvação radical que nos foi alcançado. Jesus mudou a pergunta, gente. Não é mais. A pergunta do cara foi... Vocês notaram isso? A pergunta do cara foi: quem é o meu? E quando Jesus contesta no final, responde no final, como é que Jesus muda a frase? Intencionalmente, Jesus diz: a pergunta não é essa. A pergunta é: quem foi o próximo para você?
quem foi o seu próximo? E o cara entendeu. Tanto entendeu que ele responde certo, ele só não conseguiu juntar forças nos seus lábios para dizer, o samaritano. Aí ele responde, aquele que teve misericórdia. Ele entendeu, só não conseguiu juntar as forças para despir do preconceito e falar a palavra samaritano. Aquele que teve misericórdia de mim, que estava na estrada. Quem teve misericórdia da gente? O que foi que Jesus fez com a gente? É isso que Jesus está nos ensinando na parábola. Até a gente ser sensibilizado por isso, regras não vão ser suficientes. Não precisamos mais de regras, precisamos de poder. Precisamos de um gesto de amor lá no fundo da nossa alma. Precisamos nos enxergar na estrada com a boca cheia de terra, sangrando por dentro. Não em cima do cavalo, eu estou em cima do cavalo ajudando os outros. Debaixo, na poeira da estrada. É ali que a gente encontra a nossa situação real como ser humano. E quem nos ensina sobre isso? O que nos ensina? O Evangelho. É o que o Evangelho do cristianismo tem dito para vocês. Jesus veio ao mundo para ser o samaritano perfeito, o vizinho perfeito. Eu adoro como a Bíblia em inglês, a mensagem, coloca o versículo de João 1. Ela traduz o verbo se fez carne e habitou entre nós, dizendo, a palavra se tornou carne e sangue e se mudou para a vizinhança. Jesus é o bom samaritano da história. Ele diz, vai e faça você mesmo. Mas antes disso, por trás de tudo, ele está dizendo, foi o que eu fiz por você. Cada um dos verbos do samaritano é aplicado perfeitamente para Jesus. Veio ao nosso encontro, se aproximou, né? E nós éramos inimigos, a Bíblia diz, estávamos em condições de inimigos de Deus. Só que Jesus não só arriscou a sua pele, ele não deu 2 denários, ele deu a vida. Ele deu o seu sangue para nos fazer. Ele morreu por nós, ele foi crucificado por nós. Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que fazer para ter a vida eterna não é essa pergunta. O que foi feito por nós para herdarmos a vida eterna? Jesus é o verdadeiro samaritano desta história. Ele é o verdadeiro e perfeito próximo de você. Ele é o teu perfeito vizinho. Na medida que essa mensagem entra na tua vida, você vai ser cada vez mais aperfeiçoado e cada vez mais motivado para espontaneamente, sem sentimento de culpa, se abrir e se entregar para essa vida bonita de ajudar os outros. Concluindo, gente, o método, já passei do tempo. Algo mais prático para a gente, rapidinho. 2 dicas do texto sobre o método. O método é amplo, faça do seu jeito, mas tem 2 dicas nesse texto. Primeiro, que é essa ideia do reaprender, gente, a aproximar das pessoas, a ser vizinho das pessoas. Notem que os 3 homens da história, o levita, o sacerdote e o samaritano, os 3 estavam na rua, os 3 estão próximos no sentido geográficos do rapaz. E os 3, o texto diz, os três viram o cara. Só que os primeiros 2 viram e disseram, esse moribundo aí não está no meu caminho, não é da minha conta, não é problema meu. 3 caras na estrada, todos viram, 2 dizem, não é problema meu. Um parou porque viu, não do ponto de vista geográfico, não está perto, não é um vizinho que mora do lado, um colega de aula, um colega de trabalho que está no mesmo ambiente que eu. Vizinho e próximo de fato, que olha para o outro e diz, o teu problema é meu. Eu carrego a tua carga para você. Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente está muito
ocupado? Será que a gente está deixando o medo nos paralisar? Será que a gente perdeu a sensibilidade? Será que a gente perdeu a capacidade de indignação? Será que estamos nos tornando mais digitais e menos humanos? Por que nós acostumamos a virar a cara? A dizer isso não é problema meu? Que nem o Caim. Acaso sou eu, o tutor do meu irmão? Acaso é problema meu? Que a outra está com problema? O samaritano viu, e viu no sentido de enxergar. E ao enxergar, se aproximou. E quando se aproximou, tocou feridas, escaneou as necessidades, se envolveu. Isso é dica para a gente. Aprender ou reaprender a se avizinhar, que é mais que ir num bar. A ser próximo, não geograficamente, próximo aqui, ó. Deus não nos chamou para viver em ilhas de conforto nesse mundo. Deus nos chamou a andar em estradas de Jericó. Abra teus olhos, aguce teus sentidos, treine teus ouvidos, se permita ser interrompido de vez em quando, se permita escanear o que está acontecendo na vida do outro, conhecer as feridas e faça o que tiver ao teu alcance. Se precisar de reforço, chama a Liga da Justiça, chama os Vingadores, chama a igreja, chama a tua família, chama ajuda. Mas não diz, não é meu problema. E o segundo é aquela coisa que eu falei no início para vocês, né, de juntar Lucas, o começo e o final. Juntar a questão de ser mensageiro com juntar a questão de ser próximo. Nivelar fé e vida, nivelar mensagem e proximidade. Harmonizar esses dois lados da moeda. Né? Esse é o modo de Jesus, essa é a mensagem para a gente. Proclame a mensagem, dê testemunho da verdade, anuncie Jesus, anuncie os 10 mandamentos, fale da Bíblia, fale da igreja, fale do céu, fale do inferno, fale a mensagem que nós temos para falar para as pessoas, mas não de longe, de perto, como bons vizinhos, como alguém profundamente respeitoso, interessado pelo outro, absolutamente necessário. Preocupação pelas duas coisas, não só pela alma do outro. Preocupação pela alma, mas preocupação pelo corpo também, pela vida integral. Acho que é isso. Tá bom por hoje. Amém.